E aí, galera, tudo bem com vocês? Vamos agora prosseguir aqui fazendo a correção do que ficou da semana passada das nossas atividades de história, tá certo? Então, a atividade que eu tinha deixado para vocês era responder as perguntas da página 24 e da página 25 da apostila, as questões que vão de 3 a 7, como vocês estão observando aqui na tela do computador, tá certo? E eu vou rapidamente passar pela correção delas. Acredito que não ficou grandes dúvidas, tudo bem? Mas caso tenha ficado, escrevam para mim pelo formulário, pelo chat da nossa plataforma, a gente consegue se comunicar por lá. Vocês também devem estar se perguntando, pô, Bruno, mas tem algumas atividades mais para trás lá, como aplicando e tal. Fiquem tranquilos. Eu voltarei nelas depois em outro momento, farei uma correção um pouco mais longa, envolvendo principalmente os aplicandos, tá bom? Mas vamos aqui rapidinho, pessoal. Projetei aqui para vocês, ó, um arquivo no qual eu vou digitando as respostas para ir fazer justamente junto com vocês. Então, questão 3, tem essa imagem, que é um standard de Ur, né, que era uma das principais cidades sumérias, como a gente estudou na última aula. Então, o mosaico acima foi encontrado em pesquisas realizadas no território do Iraque entre 1922 e 1934, pela Universidade da Pensilvânia, nos Estados Unidos, e pelo Museu Britânico da Inglaterra. Que cena é representada no mosaico? Então, pode observar que nós estamos vendo uma cena de guerra, de conflito. Olha os carros de guerra da época, né, puxado aí principalmente pelos animais. E você tem aqui na parte mais central o rei ou patesi também, como ele era conhecido, tá certo? Então vamos começar a descrever da seguinte forma, né? A cena representa um momento de conflito, em que o exército da Suméria aparece com os seus carros de guerra. Beleza? Lembrando que carro aqui não é esses de motor que a gente tem hoje em dia, pessoal. Era outro tipo de carro aqui. Era puxado por tração animal. Beleza? Bom, chega daqui. Agora vamos para a questão 4. A 4 fala, de acordo com o que você já aprendeu sobre a sociedade das primeiras cidades da Mesopotâmia, qual é a figura que ocupa a posição central no painel? Aí, ó, a resposta já está dada, hein, galera? Tô de adivinha aqui. É o rei ou patesi, né? Então vamos colocar assim, ó, a figura central na parte superior é o rei, Tesi, né? O principal governante do povo sumério. Principal governante do povo sumério, beleza? Chica até aqui, galera? Então vamos fazer o seguinte, agora a gente vai avançando na 4, depois a gente tinha a questão 5, que tinha um provérbio aqui do lado. Então ele falava o seguinte, leia ao lado o provérbio sumério de 3.500 a.C., né? E aí podemos perceber que a vida do povo da Mesopotâmia era difícil, não é? Quais seriam os motivos das dificuldades enfrentadas por este povo? Então o provérbio diz, o pobre está melhor morto que vivo, se tem sal não tem pão, se tem pão não tem sal, se tem carne não tem cordeiro, se tem cordeiro não tem carne. Olha só que interessante. Então, esse provérbio, ele justamente representa aí parte do que acabava acontecendo, né? Como nós estudamos aqui, se vocês voltarem na apostila, ó, como nós estudamos a respeito principalmente ali dos camponeses, que tinham que dar parte da sua produção, que pertenciam principalmente aí ao rei, enfim, a quem estava na parte mais alta da pirâmide social, ó, até que a gente falou que o restante da população, grande parte não tinha privilégios, a maioria das pessoas vivia no campo, muitas até não tinham comida, tá? Então essa resposta 5 a gente pode construí-la da seguinte forma. Então, quais seriam os motivos aí das dificuldades, né? E principalmente qual que seria o povo, né, a parte do povo mais afetada. Então vamos escrever assim, ó, o trabalhador deveria entregar ao governante, grande parte do que produzia como pagamento dos impostos, né? Dessa forma, restava pouco para seu sustento e de sua família. Era um sistema bem desigual, né, pessoal? Mas vamos lembrar que a configuração da sociedade à época era outra, perfeito? Bom, questãozinha 6 era uma questão de reflexão, mas eu pedi para que vocês também fizessem ela de maneira escrita no caderno. Falava o seguinte, atualmente, muitas pessoas vivem em situação parecida com a descrita do provérbio. Como você explica o fato de que mesmo trabalhando, muitas pessoas não conseguem ter o suficiente para manter uma vida digna? A ideia aqui era para você discutir justamente com seus colegas, mas a gente pode justamente pensar aqui em alguns fatores nos dias de hoje, né? Então a gente poderia dizer assim, ó, o principal fator que explica o principal fator que explica as diferenças sociais
as diferenças sociais é a situação de desigualdade social vivida por muitas pessoas, certo? Uma desigualdade social, né? Vivida por muitas pessoas, na qual muitos trabalhadores trabalham bastante, mas acabam não ganhando o suficiente, não só para sustentar as suas famílias, mas também como poder ter uma vida um pouco mais digna. Então, essa desigualdade social muito grande que nós temos no mundo afora explica isso, beleza? E a questão 7, para a gente fechar, ó como foi rapidinho hoje, hein? Para depois vocês não brigarem comigo, depois daquela correção mais extensa de geografia, tá? Então, 7, assim como no Egito, eram os escribas que se ocupavam dos registros escritos das cidades e estados da Mesopotâmia. Considerando a importância desses registros para as várias atividades desenvolvidas nessas cidades e estados, que posição social você acredita que o escriba ocupava? Então, ou seja, os escribas eles tinham uma posição, ó, como a gente viu depois na pirâmide social, que eu trouxe para vocês nos slides, na verdade, não está aqui na apostila, está nos slides, vocês viram que os escribas eles estavam muito próximos dos governantes, ou seja, nas posições mais altas, né, mais privilegiadas dentro da pirâmide social. Então vamos redigir essa resposta, escrevê-la da seguinte maneira, ó. Os escribas estavam próximos aos governantes e sacerdotes, vírgula, pois eles possuíam uma função, né? Eles possuíam uma função importante na sociedade, pessoal. Função importante na sociedade. Registravam as operações comerciais e bancárias, como nós vimos, né, na aula anterior, e outros tipos de informações, vírgula, além de redigirem as leis. Os escribas ocupavam posição de destaque na sociedade à época. Show, pessoal? Então essa aí ficou a nossa correção de maneira muito rápida, né, das principais questões que eu havia passado para vocês. A tarefa era relativamente muito simples. Espero que essa correção tenha ajudado. Caso tenha ficado alguma dúvida, a gente vai conversando, vai dialogando e vocês trazem elas para mim. Show de bola? Vai preparando aí, vamos que vamos. Uma boa semana de estudos para vocês e até mais, galera. Valeu!